E aí, beleza? Então, a ideia desse vídeo é a gente repassar rapidamente os conceitos do roteiro de estudos a respeito de ácidos e bases fracos e ionização de aminoácidos. E eu fiz uma videoaula a respeito de ionização de aminoácidos, só que nesse roteiro eu coloquei alguns conceitos para a gente aprofundar. E são esses conceitos que eu vou focar e vou priorizar nesse vídeo. Então, aquelas perguntas que já foram respondidas no outro vídeo eu não vou falar, tá bom? Então é só você dar uma olhadinha no vídeo. Certo? Então a ideia é a gente estudar juntos aqui por alguns minutos, certo? Vamos passar então aqui na ordem. Então, primeira questão: quais são as definições de ácidos e bases segundo Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis? Então, isso a gente viu na aula, mas a gente revê agora também, certo? Então, a gente tem que, de acordo com Arrhenius, ácidos são compostos que, em meio aquoso, vão gerar H+, e bases são compostos que, em meio aquoso, geram OH-. Essa é a definição clássica de Arrhenius. E a limitação que essa definição tem é porque a gente está lidando com meio aquoso. E também com a geração dessas espécies químicas, né, H+ e OH-. A gente vai ver que tem outros compostos que têm propriedades ácidas e básicas, mas que não necessariamente fazem isso nessas condições. De acordo com Bronsted e Lowry, nós teremos que ácidos são aqueles compostos que liberam prótons. E bases são aqueles compostos químicos que aceitam prótons. Então, eu vou dar um exemplo clássico de ácidos e bases de Arrhenius, depois a gente passa para Bronsted Lowry. Então, um exemplo clássico de ácido de Arrhenius é ácido clorídrico em solução aquosa. Então a gente vai ter a geração de H+ e Cl-. Simples assim. Como HCl gera H+, nós teremos aqui um ácido de Arrhenius. E um exemplo clássico de base de Arrhenius é hidróxidos de metais alcalinos em geral, certo? Então, exemplo clássico é hidróxido de sódio, que em meio aquoso vai se dissociar em cátion sódio e hidróxido, certo? Se a gente considerar que o H+ é um próton, certo? A gente vai ter que ácidos e bases de Arrhenius, consequentemente, serão ácidos e bases de Bronsted e Lowry. Certo? Bom, a gente tem uma outra definição de ácidos e bases, que é uma mais ampla, que a gente usa bastante na química orgânica, que são os ácidos e bases de Lewis. Então, ácidos de Lewis vão receber par de elétrons. E
bases de Lewis vão doar par de elétrons. Bom, o que a gente tem aqui então? Uma situação na qual a gente não depende nem da liberação nem da aceitação de prótons e nem precisa de meio aquoso. Então, Lewis, a definição de ácidos e bases de Lewis é a definição mais ampla que a gente tem, certo? Um exemplo mais clássico que a gente tem é aquele que a gente vê na química orgânica, quando você tem um nucleófilo, por exemplo, e um eletrófilo. Então, quando você tem um par de elétrons que ataca o eletrófilo, você vai ter isso daqui, né? Então, nucleófilo ligado ao eletrófilo. Então, esse é um exemplo de reação clássico de ácido-base de Lewis, certo? Muitas vezes a gente tem isso daí em reações como reações de substituição, em reações de adição, muitas vezes a gente tem isso daqui. Mas para os propósitos da bioquímica, normalmente as definições que a gente usa são as de Bronsted-Lowry e Arrhenius, certo? Isso mata a nossa primeira questão. Segunda questão, o que é um equilíbrio químico? Isso já foi respondido na outra videoaula, certo? Bom, na 3 pergunta assim, desenhe uma reação ácido-base de neutralização, e aí pergunta se sempre forma água e pede para dar exemplos. Então, como a gente já sabe, se a gente mistura um ácido com uma base, vamos detalhar isso de uma outra maneira. Então, vamos observar essa reação clássica aqui, HCl mais NaOH, e isso normalmente dá, normalmente não, né, porque química é uma ciência exata, então a gente vai ter em meio aquoso Na+, Cl-, mais água. Uma coisa interessante a respeito dessa reação é que se a gente for parar para observar o que efetivamente aconteceu, a única reação que ocorreu foi entre o hidrogênio, o H+, e o hidróxido. Por quê? Porque em meio aquoso, na verdade, a gente não tinha as moléculas nessa forma. A gente tinha, na verdade, isso daqui, ó. HCl ionizado em H+, Cl-, certo? E o hidróxido de sódio estará dissociado na forma de cátion sódio mais ânions hidróxido. E a gente vai ter a formação de água, forma líquida, mais Na+, e Cl-. Então, os cátion sódio e ânion cloreto, eles estarão dissociados, ou seja, estarão separados na água. Mas perceba que você tinha sódio antes e sódio depois. Logo, isso aqui não reagiu, certo? Sódio antes, sódio depois. Então, você pode cortar da tua equação. E você tinha, da mesma maneira, cloreto antes e cloreto depois. De maneira que você pode cortar da tua equação. E a equação, a reação química que efetivamente aconteceu foi essa, certo? H+ e OH- formando água líquida. Então, isso daqui é o que nós chamamos efetivamente de reação de neutralização. Perceba que a gente está lidando com H+, O- em meio aquoso, portanto, essa definição ela serve bastante para quando a gente fala de arrênios, em casos mais simples, e pela definição de Bronsted-Lowry. Mas veja só o que a pergunta está falando para a gente. Será que sempre forma água? Então, se a gente estiver falando de Arrhenius e Bronsted-Lowry, sim, mas não necessariamente para Lewis, né? Então, aquela reação que eu mostrei no slide anterior, de um
de uma base de Lewis, reagindo com um ácido de Lewis, formando esse novo composto. Aqui a gente não tem a formação de água, né? Então, é um exemplo clássico de como não necessariamente forma água, certo? E os exemplos eu acabei de dar. Bom, 4. Identifique na neutralização de ácido acético com hidróxido de sódio o ácido e a base nos reagentes e o ácido e a base conjugada nos produtos. Então, é um exercício que a gente já fez em sala de aula, mas é sempre bom a gente repetir para a gente se lembrar de como a gente identifica esses elementos na nossa equação. É importante ressaltar aqui, quando a gente fala de ácido e base, e a gente fala de ácido conjugado e base conjugada, normalmente a gente está falando de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então a gente tem ácido acético reagindo com hidróxido de sódio para formar ânion acetato. E a gente tem água. Então, acetato em meio aquoso, água líquida. E quem sobra é o cátion sódio, certo? Então, aqui a gente tem efetivamente essa reação acontecendo. Então, se a gente for parar para observar, de acordo com Bronsted-Lowry, quem é o ácido, quem é a base, então a gente tem que o ácido é quem vai liberar o próton. Quem que liberou o próton nessa situação? Então, o próton é o H+, certo? Portanto, nosso ácido acético será o nosso ácido de Bronsted. E a nossa base será quem capta esse próton, certo? Para formar água. Então aqui a gente tem a nossa base. De acordo com Bronsted-Lowry, se você der uma olhada no livro, a gente tem que todo ácido ele vai gerar uma base conjugada. Então, o ácido libera o próton e se transforma na base conjugada. E toda base vai gerar um ácido conjugado. Então é bom que a gente observe que, na realidade, só quem reagiu aqui no hidróxido de sódio foi o ânion hidróxido. Então a gente pode falar que o ácido conjugado do ânion hidróxido é a água. E a base conjugada do ácido acético é o ânion acetato. Certo? E aí a gente mata essa questão 4. Questão 5. Ácidos carboxílicos são ácidos fortes ou fracos e por quê? Então essa questão eu já respondi no outro vídeo, dá uma olhadinha lá. Mas, via de regra, a gente pode falar que ácidos carboxílicos são ácidos fracos porque o pKa deles está ali na faixa de 5. Então, normalmente, você encontra ácidos carboxílicos entre 2 e 5, com pKa entre 2 e 5. Isso já os configura como ácidos fracos. E o mesmo vale para aminas. Então, aminas são bases fracas porque o pKa delas está ali na faixa entre 8 e 9. Então, é uma classificação que a química tem aí pra gente, certo? O que é o princípio de Le Chatelier? E essa questão também já respondi na aula, dá uma olhadinha lá. A questão 8 também, certo? Já respondi na aulinha. Como é possível calcular o pH de uma solução? Você também já deve saber isso a essa altura do campeonato.
Questão 10. Você já sabe que pH mais POH é igual a 14. Por que que isso ocorre? Essa é uma questão bastante interessante que eu já abordei na aula, mas é que é bacana a gente entender por que que isso acontece. Então, para a água líquida, a gente tem uma reação que ocorre, que é o que é chamada de autoionização da água, na qual a água ela se ioniza em H+, H+ e OH-. Isso daqui é chamado de autoionização da água, ou autoprotólise da água, porque ela se quebra liberando um próton e um ânion hidróxido, certo? Pois bem, então existe uma constante que é muito parecida com uma constante de equilíbrio que fala pra gente o quanto essa reação acontece. Essa constante é chamada de Kw, que é a constante de autoionização da água, que é equivalente a 10 elevado a menos 14, e que é diretamente proporcional ao produto das concentrações de H+ e OH- da água líquida, ela paradinha lá, certo? E aí a gente sabe o seguinte, bom, se a gente parar para observar esse equilíbrio, a gente sabe que no equilíbrio essas concentrações aqui elas terão que ser iguais, certo? Porque você não tem como uma molécula de água se quebrar sem liberar H+ e OH-. Então, considerando que a gente tem uma situação de equilíbrio, então no equilíbrio a gente tem que a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. E aí a gente pode chamar tudo isso de X. Se a gente chamar tudo isso de X, a gente vai chegar na conclusão de que isso daqui vai ser igual a X vezes X, que vai ser igual a X². E aí, seguindo nesse raciocínio, a gente pode chegar numa maneira de descobrir qual é a concentração de H+ e OH- no equilíbrio. Então, a gente vai ter que x² vai ser igual a 10 elevado a menos 14. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. E a gente vai descobrir que x vai ser igual a 10 elevado a menos 7 molar. 10 a menos 7 mols por litro. Isso implica que para a água líquida, ela paradinha lá, a gente vai ter uma concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 7 molar. Então, uma vez que pH é igual a menos log da concentração de H+, a gente chega na conclusão de que pH nessas situações vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 7. E se a gente jogar isso daí na nossa calculadora, a gente vai chegar na conclusão de que o pH da água, nessa situação, é igual a 7. Ou seja, para a água sozinha, ela parada numa situação de neutralidade, ela terá o pH igual a 7. A gente sabe que nessa situação, a concentração de OH- também é igual a 10 elevado a menos 7 molar. Logo, a gente vai ter que o POH, que é igual a concentração, menos log da concentração de OH-, também vai ser igual a 7. E é por causa disso que para qualquer solução aquosa, como esse equilíbrio químico da água se mantém, a gente sempre vai ter que o pH mais o POH vai ser igual a... me empolguei. 14. 7 mais 7, 14. E é por causa disso que essa regrinha funciona, certo? Bastante interessante.
A questão 11 eu já respondi em partes, mas eu acho que é um exercício bacana da gente fazer. Então, moléculas polifuncionais com mais de um grupo funcional podem ter mais de um pKa em diferentes estados de protonação, certo? Isso a gente viu no outro vídeo. E aí, pergunta o seguinte: escreva todos os estados de protonação possíveis para o ácido fosfórico. É um exercício bem bacana para a gente testar o desenho dessas diferentes formas de protonação. Então, como eu já falei, na outra aula, a gente vai ter que a estrutura do ácido fosfórico vai ser algo assim, ó. E a gente sabe que cada um desses átomos de hidrogênio terão pKa's diferentes, certo? Então, o primeiro vai sair mais fácil, o pKa dele vai ser igual a 2,15. O segundo próton ácido vai ter um pKa de 7,2 e o último próton vai ser o mais difícil de sair, né, com o pKa de 2,35. Quase que eu matei um panda agora. Enfim, então o que acontece? A gente sempre parte da forma completamente protonada do nosso ácido e a gente vai liberando os prótons do mais ácido. Então esse daqui é o mais ácido para o menos ácido. Então, com mais ácido eu quero dizer que esse próton que é mais ácido ele sai mais fácil e o que é menos ácido ele sai mais dificilmente, ele sai por último. Esse daqui ele é intermediário. Então a gente vai ter isso daqui, certo? Então a outra forma possível que a gente tem é essa daqui. Então, menos H+, a gente vai ter assim, dessa forma. O segundo a sair vai ser esse daqui. Aham. E aí, a gente vai ter o último a sair, que é esse daqui, que é o menos ácido. Então, a gente vai abstraindo os prótons gradativamente. Então, perdeu um próton, fica nessa forma. Perdeu outro próton, fica nessa forma. Perdeu outro próton, fica nessa forma. Missão cumprida para essa questão. Questão 12. Como é o gráfico de titulação potenciométrica da titulação de ácido fraco com base forte? Como é possível determinar o pKa a partir desse gráfico? Então eu já fiz vídeos respondendo essa questão. Você pode dar uma olhadinha lá, outros vídeos de ácidos e bases. O que é região de tamponamento eu já falei também. Como estimar qualitativamente se o grupo funcional, dependendo do seu pKa, estará majoritariamente protonado ou desprotonado? Esse daqui eu também já respondi. O que é a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente já viu também. Como preparar soluções tampão e para que servem. Então, uma coisa bastante interessante, dá para a gente se aprofundar um pouquinho nesse tópico. Então, é o seguinte, se a gente tem um ácido fraco, numa titulação potenciométrica, ele vai ter esse comportamento aqui, certo? E a gente sabe que se a gente ajustar o pH dessa solução de ácido fraco de maneira que ele esteja próximo à região do pKa, então se a gente fizer uma solução de ácido fraco e ajustar o pH de maneira que ele fique nessa faixa aqui, região de tamponamento, certo? Então aqui a gente tem pKa mais 1 e aqui embaixo a gente tem pKa menos 1. Isso a gente já abordou amplamente em outros vídeos. Então, a gente fala que a solução que estiver nessa região vai ser chamada de solução tampão. Por quê? Porque é uma solução que resiste a variações bruscas de pH.
Então essa é uma maneira de você fazer uma solução tampão. Então você pega uma solução de ácido fraco. Então, primeiro tipo de solução tampão. Então, solução de ácido fraco. E aí você ajusta o pH para a região de tamponamento. Ah, mas aí eu quero fazer uma solução tampão para minha cultura de célula e eu preciso de um meio mais neutro, assim, em torno de um pH 7. O que você vai fazer? Você vai escolher um ácido fraco, cujo pKa esteja em torno de 7. Olha só quem que tem o pKa próximo de 7. Esse composto aqui, certo? Esse hidrogênio aqui, ele tem o pH, ele tem o pKa de 7,2. E é por causa disso que o tampão fosfato é tão utilizado para situações nas quais você precisa de uma certa neutralidade no pH do meio, certo? Isso é bastante interessante. Tem uma outra maneira de você fazer soluções tampão, que essa daqui é mais profissional. É bacana que você saiba. Então, se você parar para observar a equação de Henderson-Hasselbalch, o que você vai observar? Então, você tem pH igual pKa mais log da razão entre a tua concentração de base conjugada e de ácido. Então, uma estratégia que a gente tem é adicionar concentrações iguais de ácido e de base conjugada. Concentrações iguais. Então, por exemplo, se você pega uma solução, sei lá, 0,05 molar de ácido acético e outra 0,05 molar de acetato de sódio, que é a base conjugada do ácido acético. Não precisa ser acetato de sódio, pode ser algum outro acetato. Sódio é mais prático, é mais barato. Então, se você mistura essas duas soluções, você também vai ter uma solução tampão com pH da solução igual ao pKa do ácido acético. Então, uma maneira muito bacana na qual você de você fazer uma solução tampão na qual você não precisa fazer ajuste de pH colocando mais ácido ou mais base, certo? Então você vai ter uma situação, vamos utilizar esse exemplo aqui, na qual você tem ácido acético que se ioniza para formar H+, e ânions acetato. Então, se você colocar mais base no teu meio, o que acontece? A tua base vai reagir com ácido acético, só que você não vai ter uma alteração significativa de pH no meio. E se você colocar base nesse meio, se você colocar mais ácido nesse meio, esse ácido vai reagir com o teu ânion acetato, só que aí o teu ácido vai reagir para formar mais H+, o pH vai ficar praticamente constante. É uma abordagem bastante interessante, certo? Então, você pode dar uma olhadinha nisso mais a fundo lá no livro. Várias situações de soluções tampão e como você pode fabricá-las, certo? A questão 17 eu também já respondi na aula, certo? Então, o que é o comportamento zwitteriônico de aminoácidos? E agora eu quero resolver com você rapidinho essas questões aqui que eu pedi para você entregar, certo? A armadilha dessas questões aqui é porque elas são questões muito clássicas e que tem resolvido, e tem essas questões resolvidas, né, em muitos lugares da internet, em livros. E a armadilha é você simplesmente copiar essas questões sem entender qual é o princípio por trás dessas questões. Tá? Então, vamos fazer essa primeira questão aqui. Então,
Calcule o pH de uma solução de ácido clorídrico. Então, nessa primeira questão, a gente tem uma solução de ácido clorídrico. Aqui a gente pressupõe que é uma solução aquosa, a gente só consegue medir pH de solução aquosa e a concentração é de 0,005 molar, ou 5 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Então a gente sabe que todo o nosso HCl, na verdade, em solução aquosa, vai estar na forma de H+ e Cl-, certo? Portanto, a nossa concentração de H+ para esse caso também vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 molar. E aí o que você faz? É só plugar esse número na tua equação para o cálculo do pH. Então você vai ter que pH é igual a menos log da concentração de H+, consequentemente pH vai ser igual a menos log desse número, que é a tua concentração de H+. Se você jogar esse número na tua calculadora, você vai chegar num número igual a 2,3. E esse é o pH da tua solução de ácido clorídrico, certo? No entanto, as coisas ficam um pouco mais interessantes na questão 2. Olha só o que a gente tem. Questão resolvida. Calcular o pH de uma solução de ácido acético com a mesma concentração e ele dá o Ka para a gente. Então vamos organizar essas informações. Então a gente tem ácido acético em meio aquoso e a concentração vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 molar também, certo? E qual que é a diferença aqui? A gente sabe que nem todo ácido acético vai ter se convertido em H+ e acetato, apenas uma pequena parte, certo? Então, como a gente faz para descobrir qual que é o pH? A gente vai ter que usar essa fórmula? Na verdade, a gente vai ver que não. Pelo menos não nesse momento, a gente só vai usar lá no final. Mas você percebe que como o ácido acético é um ácido fraco, a gente não pode falar que a concentração de H+ vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 molar. Vai ser menor, certo? A gente não pode falar que é a mesma. Então, como é que a gente faz para descobrir? Então, aí que a gente tem que usar um recurso bastante interessante, chamado tabela de equilíbrio. Então, como é que a gente faz essa tabela de equilíbrio? A gente imagina o seguinte, ó, a gente escreve a equação química, ácido acético em meio aquoso, formando, então, em equilíbrio com H+ e base conjugada, certo? E aí a gente imagina duas situações. A gente imagina a situação de início e... início. Situação de início, já explico o que é. E a situação de equilíbrio. Então, a situação de início, obviamente, vai ser a tua situação inicial. Então, o que eu quero dizer com isso? É a situação antes do equilíbrio químico se estabelecer. Tá? Então, antes do equilíbrio químico se estabelecer, você vai ter ácido acético puro, você não vai ter nada de H+ e nada de acetato. Porque aí a gente imagina que todas as moléculas estão na forma protonada, certo? A gente imagina que esse equilíbrio ainda não se estabeleceu. E aí no início você vai ter que a tua concentração é 5 vezes 10 a menos 3 molar, certo? Agora, a partir do momento em que o equilíbrio se estabelece, a gente sabe que a nossa concentração de H+ e de acetato não vai ser igual a zero mais, certo? Então a gente sabe que essas concentrações de H+ e acetato serão iguais entre si, portanto, X e X, porque a gente não sabe quanto é ainda, certo? E a gente pode falar que a concentração de ácido acético no equilíbrio vai ser igual a 10 elevado a menos 3, menos o que reagiu, certo? Por que aqui é X e aqui é X?
por causa da relação estequiométrica, certo? Então a gente tem que no equilíbrio a situação é essa daqui. E aí da onde que a gente parte daqui? A gente utiliza esses valores para colocar na fórmula da constante de equilíbrio, certo? Então para essa equação a gente tem que a constante de equilíbrio, como é para um ácido é um Ka, vai ser igual ao produto da concentração dos produtos, nesse caso H+ e acetato, dividido pela concentração do reagente no equilíbrio. Bom, a gente já tem esse número aqui de Ka, que é igual a 10 elevado a menos 5. Por que é 10 elevado a menos 5? Porque o enunciado deu para a gente, certo? E olha só que coisa, a gente também sabe quanto é H+, acetato e ácido acético, que é isso que a gente tem aqui. Então é só a gente embutir isso daqui na nossa equação. Então a gente vai ter que 10 elevado a menos 5 vai ser igual a x vezes x dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso menos x. Perceba que a gente tem apenas números e uma incógnita. Logo, se a gente resolver essa equação, a gente chegou no nosso x. O problema é que se a gente resolver essa equação do jeito que ela está aqui, ela vira uma equação do segundo grau. E a gente não quer ter que resolver uma equação do segundo grau. E é por causa disso que a gente faz uma aproximação. É uma gambiarra tecnicamente aceita pelos químicos. A aproximação. Qual que é a aproximação que a gente faz? Uai, a gente não sabe que ácido acético é um ácido fraco? Então a gente sabe que esse processo de ida ocorre muito pouco, não é? Como ele ocorre muito pouco, a gente pode fazer essa aproximação. A gente pode falar que 5 vezes 10 a menos 3 menos x é praticamente igual a 5 vezes 10 a menos 3, porque x é muito pequeno. Então a gente faz essa aproximação. Então a gente fala que 5 vezes 10 elevado a menos 3 menos x é praticamente igual a 5 vezes 10 a menos 3. Porque x é muito pequeno. Certo? Ou seja, a gente transformar essa equação em algo muito mais tranquilo de se lidar. Então, vamos continuar escrevendo ela aqui embaixo. Então, a gente vai ter que 5 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5 vai ser igual a x vezes x, dividido não mais por 5 vezes 10 a menos 3 menos x, mas apenas 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se a gente resolver essa equação, a gente vai chegar nisso daqui. Bom, a gente pode passar isso daqui para cima multiplicando. A gente vai ter que, como resultado, 5 vezes 10 elevado a menos 8. Isso vai ser igual a x². Aí é só tirar a raiz, certo? Dos dois lados, a gente vai obter que x vai ser igual a 5, a raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 8. E isso vai ser igual a, eu fiz as contas aqui antes, isso vai ser igual a 2,23 vezes 10 elevado a menos 4. Olha só que bacana. Então, isso daqui vai ser igual à nossa concentração de H+ no equilíbrio, não é? X vai ser igual à nossa concentração de H+ no equilíbrio. Logo, é esse valor que a gente tem que jogar na equação do pH. E a gente vai ter que pH, nessa situação, vai ser igual a menos log de 2,23 vezes 10 elevado a menos 4. Realizando essa conta, a gente vai chegar aqui, o pH vai ser igual a 3,65. Lindo, né? Olha só que bacana. Então, comparando as situações do ácido clorídrico com o ácido acético, então, a gente tem duas soluções na mesma concentração,
No entanto, o pH dessa solução de ácido clorídrico vai ser menor do que da solução de ácido acético. Por quê? Porque o ácido acético é mais fraco. Bacana, né? Acho que acabei com o meu número de slides aqui. Então, essa é a resolução dessas primeiras questões. Bom, aí está pedindo para a gente desenhar o gráfico da titulação potenciométrica da questão 1, certo? Eu vou fazer o seguinte, então vamos voltar aqui. Então, para a questão 1, como a gente está lidando com um ácido forte, eu não vou fazer essas contas aqui, realmente por questão de clareza, para a gente também não ficar gastando muito tempo com aquilo que não é essencial para essa matéria, certo? Mas se a gente fizer essa conta aqui, esse gráfico aqui, para a titulação de HCl, a gente vai chegar nisso daqui, ó. Então você já fez a titulação potenciométrica de ácido clorídrico, então você sabe que o pH vai se manter mais ou menos constante até a região de viragem e depois continua aumentando. Então, essa região de viragem para um ácido forte titulado por uma base forte, então ácido forte titulado por uma base forte, então aqui a gente vai ter na adição de base uma variação muito pequenininha no pH, praticamente quase nada, e aí a gente tem esse volume aqui de base adicionada que vai ser o nosso volume do ponto de equivalência, certo? E aí qual vai ser esse volume de equivalência? É só a gente fazer a conta em relação àquela molaridade da solução, e aí é claro que esse volume de equivalência vai depender da tua concentração da solução de titulante, certo? Por causa disso que a gente não consegue colocar aqui um número certinho. Então esse daqui é o gráfico para a titulação potenciométrica do HCl, certo? Então os números a gente não vai colocar, mas a ideia é que a gente tenha um gráfico parecido com isso. Na questão 4, a gente tem assim, desenhar o gráfico de titulação potenciométrica da questão 2. Então, no caso, a gente tem que ter o gráfico da titulação potenciométrica para o ácido acético. E aqui a gente consegue falar mais coisa, por quê? Porque a gente já sabe o formato que esse gráfico vai ter, certo? Então, colocando sempre os eixos, não se esqueça disso. Então, a gente vai ter esse formato aqui. Então, perceba que a gente vai ter... Opa! Aqui não é região de platô, tem que dar uma subidinha. Certo. Então, a gente vai ter um gráfico parecido com isso. A gente sabe que aqui a gente tem o nosso volume de equivalência também, então no ponto de inflexão da curva. E aqui, no meio da região de platô, a gente vai ter o nosso pH igual ao pKa. E a gente sabe quanto que é o pKa do ácido acético, não é? Porque a gente sabe que o Ka vai ser igual a 10 elevado a menos 5. A gente sabe que pKa é igual a menos log do Ka. Portanto, nessa situação, pKa vai ser igual a 5, certo? Você fazendo essa conta. E aí você pode falar que aqui a gente vai ter o pH igual a 5, certo? Então, estão feitos os gráficos, sem grandes segredos. Aqui a gente tem um exercício um pouco mais braçal, certo? Então, pede para a gente desenhar todos os estados de protonação possíveis e os respectivos equilíbrio ácido-base para esses 3 aminoácidos. Então, uma coisa que é extremamente importante a gente saber é que toda vez que a questão pede todos os estados de protonação possíveis, você tem que desenhar os equilíbrios ácido-base. Então você sempre parte do estado de protonação mais elevado, certo? Então tua molécula está inteirinha protonada, todos os grupos funcionais protonados, e você vai tirando os prótons um a um na ordem do pKa, em ordem crescente de pKa, né, conforme a gente fez para o exercício do ácido fosfórico. Então, como esses diagramas estão disponíveis na aula de ionização de aminoácidos, eu não vou
reproduzir, não vou desenhar, certo? Eu deixo a seu cargo fazer isso daí. E também, da mesma maneira, todos os gráficos de titulação potenciométrica dessa questão estão disponíveis na outra videoaula, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se situar um pouco mais nessa matéria. E caso você tenha outras dúvidas, é só entrar em contato. Então, bons estudos e boa prova para você. Um abraço, até mais.